Mês de dezembro, agora a gente tem uns fatores que eu acho que não estavam previstos para o mês para serem monitorados. A gente tem uma expectativa de um dezembro positivo. Historicamente, dezembro é um mês bom, né, para mercado de renda variável, para as bolsas em geral. A gente tem um contexto internacional. É o famoso mês do rally, que a gente costuma dizer, o mês de dezembro, né, para as bolsas principalmente. E tem esse rally porque tem uma alocação também dos gestores. Os gestores buscam, né, maior rentabilidade nesse último mês do ano. Lembrando que a gente teve todo esse contexto da crise que prejudicou muitos produtos financeiros. Então, a gente está num mundo sem taxa de juros, o mercado de renda variável é uma alternativa e desde novembro a gente está sendo beneficiado por esse fluxo estrangeiro, porque a gente também tem um cenário externo, um cenário internacional com uma redução na aversão ao risco. O que a gente tinha de fator de instabilidade era a eleição presidencial nos Estados Unidos. Esse evento acabou tendo o melhor desfecho possível. Lógico que a gente tem esse noticiário em torno, né, do contágio com o Covid, aumentando os números de casos nos Estados Unidos, na Europa, mas a luz que traz todo esse debate da vacinação acaba já injetando ânimo no mercado financeiro. Mas aí a gente também tem que colocar um parênteses um pouco nesse otimismo, porque parece que o apetite do investidor tá super pro Brasil e, na verdade, a gente, como eu disse, tem um contexto internacional de taxa de juros baixo, os mercados lá fora andaram bastante e o olhar fica novamente para as economias emergentes. Exato, né, cara? Assim, eu não diria que o apetite tá 100% Brasil. É que, como você mesmo colocou, o mercado tá líquido, juros zero. Os mercados desenvolvidos já estão alocados. E o pouco que sobrou, ele é muito pra gente. Então parece que a gente está é a bola da vez. E como você colocou, realmente não é a bola da vez. É que assim, tem a sobra de recurso, é um recurso bastante substancial, que está sendo designado aos países ainda subdesenvolvidos, que ainda estão atrasados em relação à recuperação, que ainda tem um potencial aí de melhora em virtude aí da conjuntura global tá se alterando por conta de vacinas e tudo mais. E então parece que a gente, então tá tudo designado para o Brasil. Não, é que realmente é um grande volume que chama muita atenção, né? Exato. Se a gente pegar outros mercados emergentes, a gente vê que tem mercados que têm ingressos de capital estrangeiro ainda maior que o Brasil. E talvez a gente pudesse estar desfrutando de um fluxo ainda maior se não fossem os nossos problemas domésticos. Então, é isso que a gente tem que acompanhar. A gente tem isso como fator de instabilidade agora no mês de dezembro. Dezembro tende a ser um mês que vai fechar no positivo, mas a gente sabe que tem alguns assuntos que trazem a volatilidade para o mercado acionário, que é o nosso cenário político. Então, a gente teve no domingo um noticiário rodando em torno de uma aproximação do presidente Jair Bolsonaro com o ex-presidente Michel Temer. O mercado entende isso como positivo. A gente sabe que o governo Bolsonaro é um governo muito pobre em termos de capital político, em termos de negociação, não conseguiu avançar com pautas dentro do Congresso. Tinha uma expectativa de que algo poderia acontecer nesse último trimestre, também nada de reforma tributária e PEC emergencial, que são as que estariam no gatilho para sair, porque a gente tem as sucessões lá no Congresso Nacional e toda a discussão, porque foi barrada a reeleição do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Maia, então voltou esse jogo político e com um governo que não tem aí essa barganha lá dentro do Congresso, numa situação que nem essa, é muito difícil pensar que algum desses assuntos vão conseguir prosperar. Então, a gente acompanha esse noticiário. Na quarta-feira, a gente também tem a votação do orçamento para 2021. Isso daí é outra, que é a lei de diretrizes, na verdade, a lei de diretrizes orçamentárias. Estava emperrado esse assunto, não estava conseguindo andar lá dentro do Congresso, então a gente fica monitorando, porque se não houver essa votação, vai ter a paralisação da máquina pública, então a gente tem que acompanhar esse assunto com bastante apreensão. Por isso que a gente fala que ainda tem alguns assuntos que podem trazer alguma volatilidade dentro do Congresso. E mesmo essa negociação em torno, né, do cargo para a presidência da Câmara e do Senado pode trazer algum estresse em determinado momento. Então, no Brasil, o pano de fundo é o mesmo. Então, a gente tem que vir a nossa realidade,
tem uma redução da aversão global ao risco, mas internamente continuamos os mesmos. A gente tem essa percepção de que teve uma redução do risco, porque a gente vê isso no CDS, mas o fato é que o cenário não é bem assim, né? Lógico que tem um ambiente, você pode até comentar melhor, para as commodities, né? Para os países emergentes. Você tem um ambiente macro mais favorável. Externo. Um ambiente externo muito mais favorável. E como a gente já vem alertando, já não desde ontem, que a nossa questão interna ainda levava a gente a um certo cuidado, justamente por essas questões, essas disputas políticas. E a gente já vem falando já há um bom tempo que a questão de reformas, votações de PECs, nada seria aprovado nesse semestre. A gente já alertou isso daí e está realmente se configurando. E os mercados eles estão indo na melhora do macro global, tá? Por conta das vacinas e principalmente as vacinas começando aí a vacinação global. A gente sabe que leva tempo para a imunização, mas como o mercado vive de antecipação, já começa a antecipar aí os movimentos, e é algo que a gente tem percebido principalmente nas commodities, algo que a gente já vem também chamando atenção aqui há algum tempo. A gente viu semana passada a commodity, o minério, né, principalmente, subindo por 6 dias consecutivos, né? A gente já vinha alertando que isso daí é algo que poderia acontecer e que seria benéfico aí para as nossas empresas, principalmente a Vale, que é uma das maiores mineradoras mundial, né? Representa aí 1/3 do minério global, é fornecido pela própria Vale, que tem um peso muito grande dentro da nossa bolsa. E, por consequência, depois a gente vem com petróleo, vem com celulose. A gente tem visto realmente as commodities que foram lá atrás, por conta da pandemia, muito depreciadas, começando aí a ter uma recuperação. E também a gente escuta por aí, em conversa de rua com a família, que tá faltando papelão, que tá faltando garrafa, que não consegue comprar, né, itens, principalmente itens metálicos, né? Exatamente. A gente tem escutado aí de clientes, de amigos que trabalham no setor, que o preço do aço subiu, não encontra o preço do cimento. Então isso daí, obviamente... Abastecimento, inclusive, de produtos industrializados, que não tem estoque, pessoas que estão reformando, fazendo reforma das suas casas. Então, assim, tem essa situação. E aí eu acho que a gente pode até já migrar um pouco... tem esse impacto na renda variável, e aí a gente já traz aqui o assunto da Selic, né? A gente teve a reunião semana passada do Copom. O Copom deu uma indicação relevante, apesar de ter mantido a taxa em 2%, ele tirou o espaço para cortes residuais e indicou que em breve ele pode tirar o Forward Guidance, que é a indicação do que ele tá, né? Ele olha para a projeção futura de inflação, tá olhando lá para o cenário 2021, 2022 e vê o que pode tirar, né, as projeções da meta, desancorar essas expectativas de inflação. E o Banco Central sinalizou que ele pode tirar essa regra em breve, mas quando ele retirar essa regra não significa que na próxima reunião ele já vai elevar a taxa de juros, mas já foi uma indicação de que estamos de olho, porque é um risco, né, que pode acontecer. De repente, essa elevação da taxa de juros ela não vai acontecer no segundo semestre, como vinha sendo precificado pelo mercado, terminar a Selic 2021 em 3% com um ciclo no segundo semestre. Pode ser que esse ciclo aumentou muito a probabilidade desse ciclo acontecer logo no primeiro semestre, e vai depender também de como que vai ser esse desencadeamento dos preços ao produtor, porque até então que a gente vê que houve um arrefecimento nos preços no atacado, olhando para o IPA, agropecuário, industrial, só que ainda que a gente projete um ambiente de descompressão da taxa de câmbio, né, de uma recuperação do real, se a gente continuar com essa toada lá fora, as commodities tendem a se manter apreciada e isso pode bater de uma maneira mais forte nos preços ao consumidor, e é isso que a gente vai entender. E o que está sendo disseminado dentro do mercado financeiro é que a gente vai ter um pico da inflação que vai estar lá entre 5% e 6% nos meses de maio e junho, e que nesse momento talvez pode ser o gatilho, ou talvez até um pouquinho antes, para o Banco Central elevar a taxa de juros. Então a gente fica atento a isso. A gente já ponderou aqui, inclusive, que a gente acredita que a taxa de juros pode encerrar 2021 no patamar de 4%. Isso, inclusive, a gente observou um impacto ainda pequeno, né? Parcial já nas construtoras. Sim, pequenos.
Mas essa elevação não que seja ruim, não, tá? Exato, Acho não que é? o nosso atual nível de 2% É muito é baixo. muito baixo, assim, pro nosso nível de economia. Uma economia ainda em desenvolvimento, arrumando casa, com fiscal, político, então sim, é um nível extremamente baixo. Ninguém imaginou que a gente fosse ficar por muito tempo nesses 2%. Exato. Tá? E acho que, como a própria Camila coloca, a gente tendo uma elevação das taxas de juros a partir do ano que vem, seja no primeiro semestre, seja no segundo semestre, ainda assim Não vai haver uma explosão. não haverá uma explosão para 2 dígitos, longe disso, ainda assim a gente vê um cenário extremamente positivo para o mercado acionário. Sem dúvida. Tá? As empresas ainda vão continuar tendo uma TIR extremamente favorável. Não vai ser uma substituição. Agora Exato. vamos sair da renda variável e vamos para a renda fixa. Um nível de taxa de juros de 4%, você computando um IPCA médio ao redor de 3,5% e 4%, a gente já vê por aí que não é a situação, né, de a gente fazer essa substituição. E 4% a gente na verdade vai sair de uma política que está sendo considerada, inclusive pelo Banco Central, extraordinariamente estimulativa para uma política um pouco mais neutra. Então, não significa que a gente vai ter uma explosão da taxa de juros, vai ter um processo só de normalização, levar para um patamar mais próximo do neutro. Um processo de recomposição, né? E ainda, mesmo que a economia não esteja, né, pujante ou melhorando a demanda, infelizmente a gente tem um preço para se pagar quando a gente tem um fiscal mal resolvido aqui. Então, isso exige, né, uma taxa maior para financiamento da nossa dívida, porque a gente vê que tem uma dificuldade, inclusive, do Tesouro de se financiar, apesar de, no último mês, ter tido um pouco mais de sucesso por conta da condução e do baile que, junto com o Banco Central, vem fazendo aí para melhorar e fomentar o mercado de títulos públicos. Então, a gente fica acompanhando esses desdobramentos. O objetivo aqui hoje era justamente pontuar, porque o cenário para dezembro é um cenário positivo, a gente vê um fluxo do investidor estrangeiro, mas é sempre importante trazer o que pode influenciar nessa volatilidade até o final do ano. E a gente gosta sempre de ressaltar que as nossas observações aqui, elas não são uma recomendação, elas expressam apenas a nossa avaliação acerca do cenário macroeconômico. Exatamente. Contamos com vocês aí para futuros esclarecimentos. Aguarde nossos próximos vídeos. Boa semana para todos. Boa semana.